Vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos falar de choque hipovolêmico. Mas, primeiro de tudo, o que é o choque? O que é que significa choque com relação à saúde? Choque em urgência e emergência. O choque a gente define como diminuição da perfusão tissular. Mas o que é isso? Quando a gente define diminuição da perfusão tissular, é a diminuição da quantidade de oxigênio nas células do nosso organismo. E para que a gente precisa de oxigênio nas células? Pense aí junto comigo. Para que a gente precisa de oxigênio nas nossas células? Para que é? Para a produção de energia. E como é que a gente tem essa produção de energia? Através do alimento, que se transforma em glicose, juntamente com a nossa respiração, que vem o oxigênio. Então, a glicose que a gente se alimenta com o oxigênio que a gente respira faz uma reação química que no final nos dá energia em forma de ATP. A nossa célula usa essa energia em forma de ATP. Então, na respiração aeróbica, que é a nossa respiração normal, na nossa produção de energia na célula, ela nos dá 38 ATPs por cada molécula de glicose. Ou seja, uma molécula de glicose, juntamente com o oxigênio que a gente respira, no final vai nos dar 38 moléculas de ATP. A gente respira para isso, para nos dar energia. Só que existe uma outra forma de produção de energia. Quando a quantidade de oxigênio está diminuído no nosso organismo, o nosso organismo ele passa a produzir energia, ATP, na forma de fermentação. Aí é que vem a dificuldade. Porque, além de não ser a produção ideal de energia, além de não ser a produção ideal de energia, porque ele produz apenas 2 ATPs por cada molécula de glicose, ele ainda no final dessa reação, ele vai dar um produto de ácido, é o ácido lático. Então, além de dar pouca energia, ele vai tornar o nosso paciente o quê? Acidótico. Por isso que o paciente chocado, na maioria das vezes, o paciente chocado ele vai estar o quê? Acidótico. Vai estar com acidose. Tá? Então, no final das contas, o choque é o quê? Diminuição da quantidade de oxigênio nas células do nosso organismo. Aí, a gente colocando para especificamente o choque hipovolêmico. O choque hipovolêmico lembra o quê? Hipo vem de pouco, diminuição. Volume de diminuído, volume, volêmico de volume. Então, choque hipovolêmico, diminuição do volume de sangue. Existem duas formas de diminuir o volume de sangue. Quem me diz uma? Hemorragia, um sangramento intenso. Então, tem diminuição da perda do volume de sangue. E a outra forma? Pela desidratação. O paciente vomitando, o paciente com diarreia, perde uma grande quantidade de líquidos e eletrólitos, que o paciente ele também faz um choque hipovolêmico. Então a gente tem o choque hipovolêmico pelo sangramento e também pela desidratação, tá certo? Com relação ao choque hipovolêmico, pensem aqui junto comigo. Quais são os sinais e sintomas que a gente vê nesse paciente com choque hipovolêmico? Desidratação. A gente vai ter hipotensão? Sim. Como é que a gente tem hipotensão? Se o volume de sangue na parede do vaso diminui, se o volume de sangue diminui, então a pressão no vaso vai aumentar ou vai diminuir? Vai diminuir, beleza. Se eu tenho uma quantidade menor de sangue para ser distribuído para todas as células do organismo, o sangue diminuiu a quantidade. Então meu coração vai trabalhar mais ou vai trabalhar menos? Mais. Vai trabalhar mais. Olha aí, taquicardia. Se diminuir o volume de sangue, diminuiu a quantidade de oxigênio para distribuir para todas as células do organismo, o meu pulmão vai trabalhar mais ou vai trabalhar menos?
Se eu diminuir a quantidade de oxigênio, mas eu tenho que distribuir para todas as células do organismo, o meu pulmão vai trabalhar mais ou menos? Mais taquipneia. Olha aí. Se o volume de sangue diminuiu, ele vai estar nas extremidades ou ele vai se concentrar nos órgãos vitais? Os órgãos vitais. Então o sangue sai das extremidades e vem para os órgãos vitais. Se ele sai das extremidades, a coloração da nossa pele vai estar bem avermelhada, corada, ou vai estar pálida, esbranquecida? Vai estar pálida. Olha aí, mais um sinal que a gente vê no nosso paciente. Se diminuir a quantidade de sangue na periferia, o tempo de enchimento capilar vai estar aumentado ou diminuído? Menor ou maior do que 2 segundos? Maior do que 2 segundos. Aí vem sudorese. Então, para vocês verem como é bonito, como é lindo a fisiologia do choque. Então, a gente já viu ó, hipotensão, taquicardia, taquipneia, palidez cutânea, mucosa. Tinha até uma colega na UPA que dizia o seguinte, na UPA lá de Fortaleza, ela dizia o seguinte: se o paciente chegar com molhado de suor e com os beiços brancos, pode ir que esse paciente é grave. Então faz todo sentido, né? Sudorese e palidez cutânea e mucosa. Então a gente identificou que o nosso paciente tem tudo isso, está chocado. O que é que a gente vai fazer? Para melhorar esse paciente, o que é que a gente vai fazer? Enquanto enfermagem, vamos fazer volume. Se o paciente for... Mas para a gente fazer volume, o que é que a gente tem que fazer antes? Acesso venoso. De preferência 2 acessos venosos, o mais calibroso possível. Em algumas situações, o menos é mais. Não vai pensar que um paciente desse a gente tem que colocar a Bocage 14 em todos, não. Às vezes, em 22 salva quando necessário. Mas o que a gente puder colocar mais calibroso, melhor. Então a gente tem que repor. Se for uma desidratação, a gente tem que repor líquido e eletrólitos. Mas se for uma perda de volume de sangue, né? Uma lesão de artéria, uma lesão venosa importante, o que é que a gente tem que dar para o nosso paciente? Sangue. Sangue total ou concentrado de hemácia junto com plasma. Tá? Entendido? Alguma dúvida? Ficou bom? Sim. Valeu, pessoal. É que indústria.